temas folclóricos, urbanos, rurais. Marcados por cores fortes e vivas, os detalhes são minuciosos e encantadores. Sua raiz pernambucana é visível em suas obras. Os cenários preferidos são as plantações, as festas típicas e o sertão. Hoje, o Arte na Tela apresenta a você a obra genuinamente brasileira de Nerival Rodrigues, artista que encontra na sua própria história a inspiração para as suas obras. Meu primeiro contato com arte foi na escola Professor José Candeu, ali em Auriflama. É uma região do Oeste Paulista, uma cidade que me encantou pelo nível, a qualidade de ensino. A carreira começou aos 10 anos de idade, na primeira série escolar, e ali eu praticamente adotei as técnicas de aquarela, guache e lápis de cores. Então, meu aprendizado foi dentro dessas 3 técnicas de desenho, né? E em 68, eu tive acesso à primeira tela na minha vida. Uma professora deu-me uma tela e um estojo de tinta óleo e me ensinou como usar essa nova técnica, né? Me empolgou, me incentivou a ser o que eu sou hoje. Nunca estudei em outra escola relacionada a curso de arte. Então isso serve de método, né, de razão e de base para que o governo não tire nunca o ensino sobre arte e cultura nas escolas públicas, nunca seja tirado do currículo escolar. É muito interessante isso fazer parte de um método de vida, para que as crianças tenham esse acesso à música, à dança, à literatura e às artes plásticas, às artes visuais dentro do conceito de formação do cidadão. É muito importante isso, sabe? Eu trabalhei de 1969 a 82 em empresas, né? Empresas nacionais ou multinacionais. Foi uma fase em que eu era um operário e ao mesmo tempo eu era um artista, porque eu não deixei de produzir. A primeira tela pintada foi em tela mesmo, óleo sobre tela, foi em 1968, no mês de outubro. Então o início da minha carreira, oficialmente falando, eu passo a datar a partir desse período, outubro de 1968. Eu trabalhava lá em São Paulo e eu passava pelo Parque Dom Pedro. Quando eu voltava da empresa, eu descia geralmente a pé, até a estação do Brás ali. Aí certa vez eu desviei o curso meu para conhecer o mercado municipal. E na época eles estavam desmatando o bosque do Parque Dom Pedro para construir o terminal de ônibus ali, né? Ou seja, havia aqueles coqueiros, aqueles chorões, muito bonito o local lá. E aquilo ali me deixou penalizado, eu me senti uma dor de ver eles cortando, usando a motosserra e cortando aquelas plantas ali. Aí eu desenhei uma cena em que aparecia o prédio do Banco do Estado de São Paulo, ao fundo, e o mercado municipal ao lado direito, e eu pintei aquela cena com os homens ainda cortando as árvores. A partir daí, então, aquela preocupação com as questões ambientais. Tinha saído do meio rural, que eu fui um filho de agricultores, né? Eu fui criado na roça. Então, parte da minha temática até hoje está esboçada dentro desse conceito, né, do trabalhador do campo, as festas folclóricas também. Então, isso aí foi nascendo dentro de uma vertente na minha alma, não tinha como reter mais. Por volta de 1972, eu conheci o intelectual Hélio Ribeiro. Então, ali ele começou a ser o meu mecenas, o meu apoiador. Hélio Ribeiro foi muito importante. Saí do emprego aconselhado por ele a seguir carreira, que talvez eu não viesse ser um cidadão feliz se eu desviasse o curso da minha alma, que era ser um artista um dia. Eu era um sonhador. A cultura brasileira está sempre muito presente em suas obras. Nerival retrata aquilo que viu e viveu. Eu ponho na minha obra o conceito da literatura brasileira, mas eu ponho na minha obra o conceito do nosso folclore, das tradições populares do folclore nacional. Então eu passei a fazer da minha arte um método também de co-educativo, né? De tentar colaborar com a educação no meu país também. Eu assistia muito às festas, como a festa de São João, aquelas festas tradicionais do frevo, do maracatu de Pernambuco, né? da ciranda, não é? Aquilo ali começou a me atrair muito, ainda muito menino. As festas juninas no interior de São Paulo me chamavam muita atenção e eu comecei a retratar isso.
Mas como eu fui filho de agricultor e trabalhei na agricultura como colhedor de café e de algodão, de amendoim e de outras culturas agrícolas, eu comecei a absorver isso na minha alma. Ou seja, aqueles cenários do homem do campo, né, do homem trabalhando, aqueles campos brancos, né, de algodão. E eu comecei a retratar e nunca me desvinculei. Mesmo passando a pintar temas folclóricos urbanos, como é o caso da festa do Divino de Mogi das Cruzes, as congadas, os grupos de congadas, de marujada, sabe, que aparecem durante a festa do Divino, isso eu comecei a absorver. Mas foi de certa forma, quando eu li algumas obras de Mário de Andrade, sabe, obras que falavam do folclore nacional, e quando eu li a Paulo Icea Desvairado, começou a me chamar muita atenção. E os primeiros contatos com artistas brasileiros foi com Tarsila do Amaral, foi com a obra de Cavalcante e de Portinari. Foram os 3 mentores intelectuais no campo da produção artística, né? A música de Heitor Villa-Lobos também eu ouvia muito, como o Trenzinho do Caipira. Eu ouvia e colocava dentro do contexto da produção da minha obra. Você não pode produzir algo sem uma identidade, entendeu? A arte ela não pode meramente seguir o ciclo, né, o curso da decoração. Mas a minha arte não deixa de ser decoradora. Ela decora também qualquer ambiente onde você põe. Eu preferia adotar mais o conceito da chamada identidade nacional. Eu não sou um nacionalista, eu sou patriota, assim, porque eu amo o meu país, mas eu vejo a arte como o conceito de uma produção social sem fronteiras. As idas até a colheita com a sua mãe, quando ainda era menino, serviram de inspiração para o projeto dedicado às mulheres. Eu fui desafiado há alguns anos atrás para tentar desenvolver, mesmo como autodidata e um artista, como seria um retrato feminino, que são as figuras retratadas pelos mestres da renascença cultural. Como ficaria? Você seria capaz de pintar um retrato, de dar uma imagem real a uma pessoa que você retratasse? Foi um desafio para mim. Quando eu faço um retrato de uma senhora, como eu estou entrando nessa fase de mulheres notáveis, eu tive que ter acesso à história de cada uma dessas mulheres para ver se seria conveniente colocá-la. Uma é uma grande educadora, a outra foi uma jornalista, já é aposentada, a outra foi uma dançarina que é seguidora do conceito do pensamento, do conceito da cultura afro-brasileira e assim por diante, entendeu? Então eu tenho que ter conhecimento de todas as formas de sentimento e de pensamento humano para poder chegar a um consenso com a minha obra, para que ela agrade a todos, né? Eu não estou querendo simplesmente agradar a esse ou aquele segmento só. Então, dentro de um conceito de produção artística, eu pinto mais de 150 temas diferentes. Tem alguém que gosta de um tema folclórico, tem alguém que gosta de um tema um pouco mais politizado, que é a questão social dos retirantes, por exemplo, que Portinari focou muito na obra dele. Mas eu gosto da questão humana. Picasso apontou muito esse lado. Quando ele pinta Guernica, foi preocupado com a situação da terra dele, que foi atacada. No próximo bloco, Nerival Rodrigues fala sobre a arte naif. Até o século XIX, o termo naif não existia. No começo do século XX, em 1904, não me falha a memória, um grupo de artistas que eram autodidatas. Então, eles não tinham tido iniciação nas academias europeias. Voltamos já. O Arte na Tela de hoje está apresentando o trabalho do artista Nerival Rodrigues, um dos maiores produtores de arte naif do Brasil. A cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, é reduto das artes e foi onde Nerival Rodrigues se instalou e desenvolveu o seu trabalho.
Seu amor pela cidade e o desejo de preservar a identidade mogiana se transformaram em inspiração para a produção da coleção Memórias de Mogi das Cruzes. Nós tivemos aqui na cidade de Mogi das Cruzes um artista chamado Shang Dachen, que depois de Picasso, na história do século XX, foi o maior artista que viveu, reconhecido internacionalmente. Por aqui passou o Volpe, por aqui passou o Clóvis Graciano, por aqui passou o Victor Brecheret, entendeu? A história dele começa aqui na região de Itaiaçupeba. Esse projeto de Memórias de Mogi das Cruzes, ela está falando de grandes personalidades que por aqui viveram e que formataram também a face de um Brasil novo. A história da dona Iaiá, da família Melo Freire. As terras da Universidade de São Paulo eram terras da família dela. No Bexiga tem a Casa de Cultura da dona Iaiá. E grande parte do que nós vemos hoje no Centro Histórico de Mogi das Cruzes pertenceu a essa família da dona Iaiá. Foram até agora 38 telas. Eu vou arredondar para 100 telas aproximadamente. Em 2022, quando completar a Semana de Arte Moderna de 22, esse vai ser minha exposição comemorativa. Que aí eu vou falar da presença de Tarsila do Amaral em Mogi das Cruzes, da presença de Mário de Andrade, da passagem de Claude Lévi-Strauss para Mogi das Cruzes. Na entrevista à TV francesa, ele falou da importância desse intercâmbio regional com a metrópole. Então, Memórias de Mogi das Cruzes vai enfocar isso, esse intercâmbio social e cultural. O traçado primitivista e as cores fortes traduzem o estilo livre de padrões do artista Nerival Rodrigues. Até o século XIX, o termo naif não existia. No começo do século XX, em 1904, não me falha a memória, um grupo de artistas que eram autodidatas. Então, eles não tinham tido iniciação nas academias europeias. Então, e Henri Rousseau foi um deles. Ele trabalhava na Alfândega de Paris, ele juntou-se a mais 16 artistas franceses, que então foram recusados no Salão de 1903, e ele organizou o Salão dos Recusados. Um crítico alemão foi visitar essa exposição dos recusados em Paris, em 1904, e ele imediatamente ele disse, mas eles são os ingênuos, eles são os naifs. Eles são naif em alemão significa ingênuo. Em francês o termo é naïveté, em francês. E esse termo traduz como arte ingênua. Aqui na América Latina você consegue traduzir a palavra naif ou naïveté como nativista, ou seja, a arte nativa. Então ela tem um conceito de nativismo também. Em cada tribo, em cada região, em cada localidade da América Latina ou da Europa, eram chamados artistas ingênuos porque eles eram artistas autodidatas e nativos de uma tribo, de uma região, de uma determinada região, e que mantinham aquele conceito regionalista, entendeu? No meu caso, eu adotei o termo naif, mas eu fiz o meu naif mais universalizado. Na pessoa de Henri Rousseau, o qual eu admiro demais, que até a obra dele lembra um pouco a minha obra também, ele retratava muito cenas naturais, seja das florestas, dos animais, e eu retrato muito isso na minha obra por influência de Henri Rousseau. É pejorativo quando você acha que o artista ele é um ser ingênuo. Você vê isso na obra da literatura de cordel, na música dos caipiras brasileiros, né, que eram também autodidatas, né, e alguns deles até analfabetos, né. Você vê isso na obra cinematográfica de Charlie Chaplin, do Carlitos. Você vê isso na obra do Mazzaropi, do Amácio Mazzaropi. No cinema mudo, por exemplo. O cinema mudo ele era um cinema ingênuo. Era um cinema ingênuo. O interesse em difundir as artes no Alto Tietê estimulou Nerival a realização de um projeto que mudou a história das artes plásticas na região. Eu acho que a arte ela tem um conceito universal, sabe, de linguagem. Eu acho que é nessa linguagem que eu me conceituei. Quando eu tive a ideia de criar a Bienal do OTT em 2001, foi pensando nesse sentido.
o conceito universal da arte, que foi inaugurado no Memorial do UTT. Então foi um trabalho de referência para a coletividade artística aqui. Suas obras passaram por diversos países, dentre eles se destaca o Japão. O convívio com a comunidade oriental em Mogi das Cruzes levou a sua arte para o outro lado do mundo. O Japão, eu trabalhei numa empresa nos anos 70, que é uma indústria de rolamentos, e a partir desse tempo, lá em Suzano, eu passei a ter esses contatos de intercâmbio com a cultura oriental, entendeu? E muitos traziam informações do Japão. Eu comecei a conviver com a comunidade, que é muito grande em Suzano e aqui em Mogi das Cruzes também. O Casarão do Chá hoje é uma casa de cultura ali no bairro de Cocuera, dirigido pelo Akinori Nakatani, que é acho que o maior escultor vivo de origem japonesa no Brasil, é Akinori Nakatani. Eu participei do centenário da imigração japonesa, com uma exposição que foi feita no shopping da cidade de Mogi das Cruzes, e depois foi levada para São Paulo essa exposição, no centenário. Na cidade de Osaka, há 2 anos, eu participei de uma feira internacional com vários artistas do Brasil e da Europa, né? Então, esse intercâmbio acontece há mais de 30 anos com o Japão. E eu tenho aproximadamente 800 obras em coleções no Japão. A arte é um dos meios que unem os homens. Leon Tolstói. Ela é a alma do cidadão que se põe como um ser produtivo. Ela tem, nesse conceito da sociologia da arte, eu defino ela como um produto social, sabe? Que ela discerne pela visão daquele que a produz, a sua visão de sociedade. Então ela é uma linguagem universal, entendeu? Porque a arte onde ela é apresentada, seja produzida em que país for, em que tribo ela for produzida, ou por qualquer cultura universal, ela mostra uma forma linguística, sabe, de definição da sociedade onde o seu produtor vive, para que eu transforme isso num produto social que convence de que você batendo os olhos, ela pode transformar a tua alma. O Arte na Tela chegou ao fim. Nos vemos no próximo programa. Até lá! O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.